Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe demais e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não quer levar para 2015? A nossa fé, a fé do Ministério Mudança de Vida, diz que você não tem que levar. Para isso, nós pagamos o preço do jejum, da oração. E, desta maneira, buscando a Deus incansavelmente, nós vencemos. Então, eu garanto a você que se você parar para buscar a Deus, o impossível vai acontecer na sua vida. Tudo o que tem que fazer é buscar a Deus. É uma coisa que eu tenho batido bastante. Buscar a Deus quer dizer perseguir. Ir atrás com todas as suas forças. Eu creio que a palavra tem te perseguido. E isso não é maravilhoso? Porque Deus está dizendo, eu te amo, quero te salvar, quero te abençoar. Quero dar um novo rumo à sua vida. Então, hoje, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra e o clamor do propósito da mudança. Quarta-feira, nós vamos realizar o 2º jejum do propósito da mudança. E, desta maneira, vamos vencendo, de glória em glória, de vitória em vitória. Olha o que diz aqui, em Mateus 12. Eu tenho bastante para ler hoje. Vamos começar aqui. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, os religiosos, os santarrões, aqueles que se preocupavam apenas com imagem, em vender a imagem de espirituais, de que eram espirituais, vendo aquilo, lhe disseram, olha os teus discípulos, estão fazendo o que não é permitido no sábado. Eles estavam com fome. Colheram umas espigas para comer. Ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença. O que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Era permitido apenas aos sacerdotes. No entanto, eles estavam com fome e entraram. E aquilo não foi visto como profanar. Ele entrou na casa de Deus, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Tem gente que é sacerdote e faz cada coisa. E aqui no caso, no sábado, eu lhes digo que até aqui está o que é maior do que o templo. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios. Se vocês soubessem o que quer dizer essas palavras, vocês são tão espirituais e vocês não têm revelação nenhuma da palavra, sabe por quê? Porque essa espiritualidade não passa de casca, de letra, venda de imagem, cumprimento de regras, de leis.
Vocês só se preocupam com isso. Isso é permitido, não é permitido? Isso é permitido, isso não é permitido? Isso é de Deus, não é de Deus? Isso não pode, isso pode? Isso aí não é de Deus. Vocês olham para as pessoas com um olhar de desprezo e se julgam bem melhores que elas. Desejo misericórdia e não sacrifícios. Não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? É permitido curar no sábado? Não pode colher as espigas porque está com fome no sábado. Não pode curar no sábado, né? Não pode. Tem um monte de coisas que não pode. Não pode isso, não pode aquilo. Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Você vai deixar sua ovelha morrer porque é sábado? Ou você vai? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Uma ovelha pode ser resgatada, um homem não pode ser curado, porque é sábado. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. É permitido fazer o bem no sábado. Mas algumas pessoas estão presas a coisas tão pequenas. Elas esquecem que o Senhor é o Senhor do sábado. Elas esquecem que elas deveriam estar focadas num relacionamento com o Senhor Jesus. Mas elas estão focadas em coisas tão pequenas. Muitos estão preocupados com tantas regras, mas só as regras que importam. Eles mentem, eles são falsos, são hipócritas, são desleais, são imorais, mas se estiverem cumprindo com as regras, eles são santos. Eles são de Deus. São imorais, mas porque eles cumprem com as regras, eles são diferentes. Eles são de Deus. Porque eles cumprem com algumas regras, eles são de Deus. Então ele disse ao homem: estenda a mão, e ele a estendeu, e ela foi restaurada. E ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Nós precisamos matar esse homem. Por quê? Porque Jesus não estava preso à religião, a regrinhas irrelevantes e insignificantes. Jesus estava ensinando sobre novo nascimento, sobre vida com Deus. Mas eles só estavam preocupados com coisas insignificantes, que talvez é o seu problema. Você quer mudança na sua vida? Mas servir a Deus para você é só cumprir com algumas regras, leis religiosas. Isso é servir a Deus. E quem não faz o que você faz, não é de Deus. Então, Jesus não era de Deus, os discípulos não eram. Curar um homem doente no sábado também era coisa de gente que estava desrespeitando as leis. Mas a contradição estava por toda parte. Esses homens estavam apegados a coisas tão insignificantes, estavam lutando, conspirando para matar Jesus, para matar um homem
defendiam coisas tão pequenas e alimentavam um espírito homicida. Conspiração significa arquitetar coisas para pegar alguém de forma injusta. Mateus 23. Ai de vocês, mestres e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia. Algumas pessoas só se preocupam com uma coisa. Você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que cumprir com a palavra, porque uma coisa não invalida a outra. Mas cadê a misericórdia? A justiça, a fidelidade? Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês como um mosquito engolem um camelo? Quantas pessoas que vivem engolindo um mosquito, vocês, ou melhor, vocês com um mosquito engolem um camelo? Quantos que só se preocupam com mosquito? Isso é servir a Deus, um mosquito. Não pode colher espigas no sábado. Não pode curar um homem enfermo no sábado. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Não pode fazer aquilo outro. Mas podem ser desleais, infiéis, desonestos, hipócritas, maldosos, imorais, julgadores. Tudo isso pode. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Vocês se preocupam tanto em lavar o prato, o copo. Vocês se preocupam com coisas tão superficiais, mas o interior de vocês está sujo. Vocês se preocupam em parecer espirituais, em mostrar que são espirituais, em falar de forma espiritual, em vender a imagem de espiritual, em parecer usados por Deus, que tem o dom tal, e que tem e vender a imagem de que são tão santos e irrepreensíveis. Mas na íntegra, vocês estão sujos. Estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Limpa primeiro o seu interior. Limpa primeiro o seu interior e para de fazer caras e bocas. Para de ter frases de efeito, de viver com frasezinhas espirituais. O que vale é o amor. E por trás está descendo a lenha em alguém, julgando, lutando, conspirando para destruir. Mas o que vale é o amor. Ô hipócrita, vai se converter, criatura. Tira o pé do chão enquanto tem chance. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Por fora vocês estão vestidinhos e aparentam uma espiritualidade. Vocês não fazem isso, não faz aquilo, eu não faço isso. Eu não faço aquilo, porque eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu não faço isso e eu não faço aquilo. Eu me preocupo em ter uma imagem de santo e por dentro. Por fora são como sepulcros caiados, por fora tão bonitos, espirituais, uma imagem de piedade. Oh, irmão amado do Senhor,
Jesus, Jesus é lindo. Jesus. Ah, Jesus. Ele nos quer andando em amor. Nós precisamos perdoar. E por trás? E por trás? E por debaixo dos panos? A coisa está pegando fogo. É de uma hipocrisia. Tem tanta hipocrisia. Por fora, vocês são sepulcros caiados bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Ou seja, coisa podre. Está cheio de podridão. Podridão. É isso que Deus está falando. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Isso não é triste? Por fora, estão justos ao povo. Aqui, ó. Aqui, ó. Parecem justos ao povo. Você tenta parecer justo para o povo, né? Para as pessoas, né? É só isso que te importa, parecer. 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 Com seus adesivos, com seus hinos espirituais, com os livros que você está sempre lendo algum, né? Você sempre está por dentro da literatura gospel, os hinos, lançamentos, CDs. Você é usado, você tem revelações N, você é de Deus. Mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. É capaz de tudo. Hipocrisia e maldade. É isso aí. A coisa é séria. Para concluir, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? E não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? Se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O seu homem interior precisa ser transformado. Você deve se preocupar em mudar o seu homem interior. Mas você só se preocupa com o seu homem exterior. Só com o seu homem exterior. E andar com Deus vai além dessas baboseiras todas que o mundo evangélico criou. Entendeu? Talvez você não passe de um religioso evangélico, um legalista, que precisa urgentemente ter um encontro com Deus, se converter, limpar o seu interior, arrancar toda essa podridão e parar de viver de imagem, de parecer. Você quer parecer justo, mas está na hora de você ser, para que a sua vida prospere. Jesus ama a todos, mas está claro, e eu poderia ler muito mais, que ele não suporta a hipocrisia. Seja sincero, honesto, tenha uma fé sincera, honesta, integridade, um caráter aprovado. Eu falei outro dia, nosso caráter é formado por nossos hábitos por disciplina ou indisciplina. Então, para você ter o caráter de Deus, você tem que ter hábitos corretos. E você não terá se não se disciplinar na palavra.
e servir a Deus. Não é o que você usa ou não usa, faz ou não faz, dentro das regrinhas de igrejas e doutrinas de igrejas. É ter um coração íntegro, puro. O homem olha o exterior, Deus olha o interior. O Senhor está buscando corações íntegros, corações sinceros, pessoas que estão dispostas a passar por cima da vontade, que vão além, que fazem o que é certo, independente de ter vontade, que não guardam no coração espírito hipócrita, julgador, crítico, mas sim misericórdia, lealdade, fidelidade. Entendeu? O verdadeiro amor não é esse amor com frasezinhas bonitas para parecer espiritual. O verdadeiro amor a gente prova quando estendemos a mão com misericórdia, sem julgamentos. Sem julgamentos. Porque não foi me dado o poder, a autoridade para julgar. A fé dos outros. E é muito triste quem só se preocupa com a imagem. Mas que maravilha. Quem saiu desse mundinho medíocre e está decidido a ter uma vida com Deus, sem se importar com o que dizem, pensam, sem se preocupar em agradar um ou outro, mas agradar a Deus, como disse Paulo. A minha consciência está em paz com Deus e com os homens. Como disse Pedro, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Paulo não estava, ele fazia o que era certo e estava com a consciência dele em paz. Com Deus e com os homens. E Pedro, quando teve que escolher, escolheu agradar a Deus. Ele podia ter lutado para agradar os homens, mas ele lutou para agradar a Deus. Ele não estava preocupado com a opinião, se alguém ia vê-lo como espiritual ou não, mas ele queria ser. E ser significa fazer. Entendeu? Não parecer, não estar. Ser, fazer. Em nome de Jesus. Que Deus ilumine o seu entendimento. Porque Ele quer te abençoar. E talvez você está se privando de vitória, está aí parado, preso em coisas tão insignificantes para Deus. Quando você poderia estar abandonando tudo isso e se lançando em Deus. Mas você prefere ficar preso em coisas irrelevantes, insignificantes, rasas. Você poderia estar vivendo o poder de Deus. Mas coisas que não importam, estão importando. Deveria importar ter um relacionamento com Deus e vencer em Deus. Mas para você, importa mais as regrinhas. Aquilo que eu aprendi, desaprende. E aprenda a viver em liberdade. E quando eu falo de liberdade, não é liberdade para pecar, é liberdade para vencer. Coisa que a religião não dá. A religião escraviza. Mas uma fé em Jesus Cristo liberta. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, Márcia? Assim como eu escrevi para o senhor, eu entrei na campanha dos 52 dias, determinada na minha área de trabalho mesmo. E fiz todos os dias, tal. E quando o senhor deu aquele azeite, né, para ungir, eu fiz exatamente como o senhor fez, tal. E teve no dia 1º de setembro, foi numa segunda-feira. E eu estava aqui orando e o senhor falou naquele momento para determinar o salário que a gente teria, né? E como a gente trabalha com vendas, né, aquela loucura todo mês, começa tudo de novo, né? Todo dia 1º é uma loucura. E já começou assim o mês, né? O pessoal, é difícil, setembro não vende na nossa área.
mas eu profetizei que seria diferente, e assim foi, bispo. Eu bati além da minha cota, né? Eu tinha profetizado um salário X, veio 30% mais do que eu tinha profetizado aqui. Eu vendi um produto que é muito difícil de vender. Eu vendi 5 nesse. Um produto que é muito difícil de vender, você vendeu 5 no mês de setembro. Eu vendi 5, que é um produto muito caro, é um diferencial. É o produto assim que quando alguém vende é a diferença na empresa. Eu vendi 5. Eu vendi 70%, nós somos em 4 consultores, eu vendi 70% do que a loja vendeu. Então, assim, eu vendi, eu dobrei o segundo lugar. Eu vendi mais 10 mil a mais do segundo lugar. Então, foi assim, em todas as áreas, em termos de produto, de cota, de salário, porque às vezes você vende um X, mas você vende um produto barato, então não te dá um salário legal, né? E foi assim, para honra mesmo. E aí, a semana passada, meu diretor, foi o dia que eu passei para o senhor, o meu diretor regional me ligou, que já está na empresa, eu estou há 10 anos, ele deve estar uns 20 anos na empresa, e ele falou, Márcia, eu estou te ligando, o diretor regional falou que, e no tempo que ele está na empresa, e ele desconhece alguém ter vendido 5 produtos num mês desse, que foi um diferencial. Então, foi feita uma info para todas as empresas, né, que são muitas, né, a nossa matriz é Rio, tem a nível Brasil, tudo, todas as empresas vão saber, tirei lá minha foto com o meu franqueado, tudo. E assim, Deus me colocou por cabeça, né? E aí no dia 1º, acho que foi no dia desse mês, nós temos 2 funcionários novos lá, e meu gerente conversando comigo, tal, falando com eles, me citando como exemplo, tal, e não sei o quê, incentivando, né? Aí eu falei, olha, ele falou assim, né, que tudo que tinha acontecido no mês, eu falei, olha, toda a honra seja dada a Deus. Falei, né, eu não sou melhor que ninguém, né, eu vendo como todo mundo, mas toda a honra seja dada a Deus. Aí meu gerente falou assim, se você está falando, eu falei, não, eu estou falando e eu posso afirmar. Eu falei, toda a honra seja dada a Deus. Então, assim, foi maravilhoso. O que Deus fez nesse mês, bispo, foi muito, muito além do que eu imaginei. Eu chegava aqui assim, eu falava, Senhor, né, cada dia era uma coisa. No entanto, assim, até o dia 10, não foi assim, não começou bem. Até o dia 10 foi uma luta. Eu falava, meu Deus, porque a gente tem uma meta diária, né? E eu no vermelho. Aí, acho que foi no dia 11, o que eu não tinha vendido todos esses dias 10, no dia 11 eu vendi, né, dobradamente. Um cliente que entrou, assim, muito fácil, tudo muito fácil. Está vendo como é que é? Um cliente pode fazer a total diferença. É o que eu falava para Deus. Eu falei, o senhor mandar um cliente vai fazer a diferença. Ele me mandava, às vezes, um no dia, mas era aquele um lá que fazia a diferença. Assim, eu falava, Senhor, é na minha vez, né, que a gente trabalha por vez, é no meu horário, na minha vez, e assim vinha. Teve dias que eu vendi assim, eu vendi num dia o que alguém não vendeu o mês todo lá, eu vendi num dia só. Foi fantástico. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida, ó Senhor amado, para que esta palavra entre de forma revelada, esclareça e liberte esta vida. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração: água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos, e determino milagres. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que sejam muito, muito abençoadas essas pessoas. Que elas sejam prosperadas. Desperta mais semeadores, Senhor. Para o programa Mudança de Vida hoje, nós precisamos e ela será imensamente recompensada pelo Senhor. Onde esse programa estiver chegando, que libertação esteja chegando também. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30, na vigília do Melhor da Terra, com clamor do propósito da mudança. E claro, vamos viver definições importantíssimas. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.